Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse ministério. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra, em nome de Jesus. Toma o seu lugar de honra, Espírito Santo, nesse ministério. Esse ministério é do Senhor. Bom dia, Mi. Bom dia, Nilce. Sejam bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. É um capítulo que fala sobre a vida que agrada ao nosso Senhor Deus e a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Que todos nós possamos compreender como é bom e agradável viver na presença do nosso Senhor, buscando fazer sempre aquilo que agrada ao coração dele. Isso nos traz paz, não é? Para a honra e glória do Senhor, nós estamos todos bem, eu também estou muito bem, graças a Deus. Senhor nos dando toda a direção, né? Todos os dias, é isso que Ele faz. O estudo de ontem foi lindo, falou sobre o princípio da honra. O princípio da honra muda completamente a nossa vida. Os nossos olhos se mudam ainda mais diante das pessoas, diante de todas as situações, de todas as circunstâncias que nós vivemos, ambientes, pessoas. Foi muito rica. O estudo de ontem foi muito rico. A palavra de Deus ontem veio com muita riqueza espiritual, muito posicionamento. Amém? Vamos orar? Bom dia, Liliane. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Nilce. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo de Jesus que eu me apresento diante do Senhor e declaro a minha total dependência do Senhor, consagro a minha vida a Ti, esse ministério. Peço que o Senhor fale com cada um de nós nesse dia de maneira assertiva, nos trazendo aquilo que nós estamos buscando, nos exortando, nos trazendo a verdade, para que o nosso coração se alinhe a tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesse dia de hoje. Eu apresento ao Senhor, meu Deus, a vida de cada um que está aqui presente nessa hora, buscando Te ouvir, Senhor, buscando a Tua palavra. Que o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor nos guarde. Envie, Senhor, os Seus anjos, Senhor, de proteção, a proteger a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida do nosso cônjuge. Protege, Senhor, a nossa casa, a vida financeira da nossa casa. Protege, Senhor, a nossa saúde com a Sua mão de Pai protetor. Que a nossa saúde esteja blindada pelo sangue do Cordeiro. Dai-nos, Senhor, a bênção para esse dia de hoje. Reveste-nos de uma nova armadura das cortes celestiais. Armaduras de Efésios 6, Pai, de alta patente, envolvida em fogo do Espírito Santo. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Que cada um de nós estejamos com o nosso coração alinhado
com o nosso ouvido sensível e atento a ouvir a sua doce e suave voz nessa manhã, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração, toda mente incrédula e coração endurecido. Eu rejeito e repreendo em nome de Jesus. Que cada um, Senhor Deus, que faz parte desse ministério, possam experimentar, viver do Teu amor. Que possam experimentar, Senhor, uma nova porção da Tua paz nesse dia. Em nome de Jesus. E toda honra e toda glória sempre será do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor todos os dias. Bom dia, Cris. Bom dia, Damiana, Cirlei. A paz do Senhor Jesus a todas. Amém? Hoje nós vamos então ler o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. E nesse capítulo Paulo ensina sobre santidade, amor fraternal e fala sobre a esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler? O que acontece aqui? Tá quase terminando também, né? Tessalonicenses também é curtinho. São 5 capítulos. Depois de Paulo expressar no que nós lemos ontem o amor e a alegria pelos Tessalonicenses, Paulo agora entra nas orientações práticas, trazendo as orientações práticas. Então ele fala sobre como o cristão deve viver para agradar a Deus. E é lindo quando nós nos posicionamos a ter uma vida de modo a agradar o Senhor. O nosso coração sente paz, nós sentimos alegria, nós nos sentimos úteis quando nós vivemos uma vida que agrada a Deus. E o Senhor se agrada também do nosso comportamento. E não só isso que Paulo traz nesse capítulo. Ele não só nos ensina como agradar a Deus, mas ele também nos ensina a controlar o nosso corpo, amar com sinceridade e esperar a volta de Jesus com esperança e não com medo. Nunca com medo, com esperança e fé. Então diz assim o versículo 1. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora, pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais. Glória a Deus. Que lindo, né? Eu vou grifar aqui na minha Bíblia, para que a gente sempre tenha como palavra de direção que nós devemos viver para agradar o nosso Senhor. Devemos buscar conselhos diante de pessoas que podem nos posicionar na presença do Senhor. Pessoas que têm essa sensibilidade, esse discernimento espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Aqui, já logo no primeiro versículo, Paulo inicia a parte prática, né? A parte prática dessa carta com a exortação. Exortação que traz a progressão espiritual. Então é uma correção, é uma direção que vai nos trazer o crescimento espiritual, como trouxe aqui para eles naquele tempo. A palavra de Deus, sendo a palavra viva, nos direciona até os dias de hoje. Então aqui, já logo no início, ele reconhece que os tessalonicenses já andam corretamente. Essa é a palavra, mas quer que eles cresçam ainda mais. Ele reconhece que eles estão no caminho certo, mas ele quer que o povo cresça mais. Esse é o desejo do nosso coração diante da presença do Senhor. Nós queremos crescer cada dia mais. Então a vida cristã, ela é um processo contínuo de crescimento, dia após dia, oração após oração, estudo após estudo. Então não há um ponto final de santificação. É uma vida crescente, sempre em direção ao nosso Senhor. Amém? Com os olhos na eternidade. Versículo 2 diz assim: pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então Paulo ele relembra aqui que as instruções que eles receberam não eram opiniões humanas. Nunca foi opiniões humanas.
sempre os mandamentos de Cristo. É muito claro aqui. Vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. É isso que a palavra diz. Então a autoridade vem do próprio Senhor. Nós precisamos ter esse conhecimento, não do apóstolo. Não veio do apóstolo, veio do próprio Senhor Jesus. Então, a disciplina dos estudos, a obediência aos ensinos apostólicos é, na verdade, a obediência a Jesus. Tá bom? É ao Senhor Jesus que nós estamos obedecendo sempre. Versículo 3 diz assim: o que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros, pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença poderosa. Obrigada, Espírito Santo, pela verdade que nos toca, que nos posiciona mais uma vez, que nos chama a viver diante da verdade da palavra. Que os nossos olhos se abram e que o nosso coração esteja rendido à palavra do Senhor dessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Veja só, no versículo 3, Paulo declara abertamente a vontade de Deus. Abertamente. Porque essa é a vontade de Deus. Ele diz: e a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Em outra tradução é isso que diz. Veja que o que Deus quer é que nós sejamos completamente dedicados a Ele e que a gente possa viver livre da imoralidade, livre de toda imoralidade, em nome de Jesus. Ele inicia esse versículo deixando de uma maneira bem clara que nós precisamos buscar a nossa santidade, vivermos longe do pecado. Ele trata diretamente do pecado sexual aqui, nessa parte, que era comum na cultura grega, esse tipo de pecado. E santificação nós já sabemos. E nós precisamos ensinar isso a outras pessoas. Porque às vezes as pessoas pensam que quando nós dizemos que a gente precisa buscar uma vida de santidade, então vai virar santa agora? Os ignorantes falam isso. Por falta de conhecimento. Então nós devemos ensinar que buscar uma vida de santidade é buscar uma vida longe do pecado. Nós somos pecadores. Se nós caímos, se nós errarmos, o que mantém a nossa santidade é o arrependimento rápido. É buscar rapidamente a presença do Senhor. Amém? Então, ele trata diretamente da imoralidade sexual, onde pede para que a gente busque a nossa santificação. Por quê? Porque quando nós vivemos uma vida de santidade, quando nós buscamos a santificação, nós estamos dizendo: eu quero ter uma vida separada do pecado. Eu vou fazer de tudo
para que eu não caia em tentação, para que eu não caia em pecado. Mas se eu cair, eu me arrependerei diante do Senhor e o Senhor me levanta. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que conhece o nosso coração. E conhecendo o nosso coração, Ele sabe em verdade aquilo que nós estamos gerando. E nós nunca podemos nos cansar de repetir isso. Eu nunca me cansarei de repetir. Então, santificação significa separar-se do pecado e viver de modo consagrado a Deus, de modo que agrada ao Pai. Não é isolamento religioso, não é isso. Até porque muitas pessoas podem se isolar para dar a entender que vive em santidade e no secreto fazer mais pecado do que andando pelas ruas diante das pessoas. Tá bom? Existem muitos pecados que as pessoas cometem no seu secreto, que são pecados que o Senhor Deus abomina. Tá bom? A gente precisa cuidar disso. Então, santidade não é isolamento religioso, mas é pureza de coração, pureza de corpo, pureza de espírito. Tá bom? Em nome de Jesus. Quando ele fala no versículo 4 e 5, ele trata para nós que nós já sabemos, nós já recebemos o ensino que nós precisamos. A gente sabe cuidar do nosso próprio corpo. Nós já sabemos o que nós temos que fazer. O cristão, ele deve dominar o corpo e não ser dominado por ele. Nós precisamos dominar o nosso corpo, ter domínio próprio. Dominar a quantidade de coisa que nós comemos, dominar os nossos desejos carnais. Nosso espírito domina o nosso corpo e não o nosso corpo que domina o nosso espírito. A ordem é essa. O espírito domina o corpo, domínio próprio. Nós já sabemos, nós já fomos tocados pelo Senhor daquilo que nós precisamos e nós sabemos que nós devemos fazer. Então, enquanto o mundo todo é guiado por impulsos, o crente é guiado pelo Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pelos impulsos do mundo. Então, o nosso corpo, ele deve ser tratado com honra, como o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. E como pode o Espírito Santo morar em um ambiente sujo? Ele não mora. O santo não se mistura com o profano. Amém? Nós precisamos manter o nosso templo santificado. O nosso templo deve ser tratado com honra, tá bom? Esse corpo nosso. Em nome de Jesus. Então, a santidade, ela vem na nossa vida e se manifesta no autocontrole que nós temos da nossa boca. Lembra, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Você pode comer tudo o que você quiser, com controle. Tenha controle em tudo aquilo que você come, especialmente nas áreas invisíveis aos outros. Tenha controle sobre o teu corpo. Cuidado com a imoralidade sexual. É isso que Paulo trata aqui. Paulo expande a santificação também no campo ético e relacional. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas sem nos deixar influenciar pelo pecado dela. A santidade não é só na área sexual, não é só essa área que nos mantém santa, é na área da honestidade, na área da justiça, na área da nossa integridade, em todas as áreas. Então, você está trabalhando com honestidade? Você está servindo o próximo com honestidade? Você está tendo uma vida onde você faz tudo com muita justiça, com muito amor, a verdade em tudo que você faz? Porque eu já disse aqui e vou repetir, se for para você ir servir com má vontade, murmurando e reclamando, é melhor que você não vá. É melhor você não ir. Porque você não vai estar sendo de verdade. Você não vai estar servindo o reino com amor. Então você precisa rever
a sua vida na presença do Senhor e buscar aquilo que não está permitindo que você tenha uma vida íntegra a serviço do reino. Amém? Examine-se a si mesmo. Quem engana o próximo desonra a Deus. Se você tem um trabalho desonesto, se você ganha dinheiro de forma desonesta, você está desagradando a Deus e enganando o seu irmão. Reveja o que você tem feito. A santidade inclui isso. Inclui os nossos relacionamentos. Inclui tudo que nós fazemos no nosso trabalho. Amém? Em nome de Jesus. Isso é muito sério. Quando nós estamos fazendo um alimento, nós precisamos fazer aquele alimento com todo amor e dedicação. Nós precisamos preparar ali cada ingrediente com alegria e amor. Pessoas vão se alimentar dele. Imagina você fazer um alimento sem amor. Ele já dá todo errado. Ou fica salgado, ou fica sem sal, ou você queima. Além de você estar amaldiçoando um alimento, entende? Não faça isso. Aí entra a parte como é importante nós consagrarmos todo o alimento. Por quê? Quem está fazendo? Nós não sabemos quem está preparando o nosso alimento. O que aquela pessoa está falando. Imagina uma pessoa que não quer, que não gosta do que faz e está ali preparando um alimento para a gente. Ela pode estar amaldiçoando tudo que ela está fazendo, então a gente precisa vigiar. É muito claro aqui o que Paulo diz. Nós precisamos buscar uma vida de santidade, oferecer o nosso melhor a outros. Muitas pessoas não têm esse conhecimento e por falta de conhecimento, o povo padece, o povo morre por falta de conhecimento. É pesado, né? Se a gente começa a pensar, às vezes eu estou em algum lugar e eu peço alguma coisa e se eu começar a pensar demais eu nem como fora de casa. Porque é tudo muito pesado no mundo espiritual. Mas o que nós não podemos deixar é de vigiar e orar. Mas também vigiar diante das nossas ações. Se você limpa a sua casa reclamando, murmurando, você está amaldiçoando a sua casa. Você está sendo ingrata. E a gratidão é o primeiro degrau da honra. Nós estudamos isso ontem à noite. O princípio da honra. Honrar tudo. Tem 5 tipos de pessoas que nós precisamos honrar. E é a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. Nós precisamos honrar. E a honra ela só vem quando nós somos gratos. Amém? Nós precisamos ter gratidão. Nunca se esqueça disso, que quem engana o próximo desonra a Deus. Quem engana o próximo desagrada a Deus. Então seja honesto em tudo que você faz. Seja honesto em tudo que você fala. A verdade te liberta e a verdade te aproxima do Senhor. Agrada o coração dele. O versículo 7 diz que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então Paulo lembra, resumindo, que o chamado cristão é um chamado para a pureza, para uma vida pura, limpa, não para perversidade sexual, para imoralidade, para permissividade. Entende? A santificação não é uma opção, é parte do nosso propósito, é parte do propósito do nosso crescimento, todos os dias, dia após dia. Obrigada, Jesus. O chamado de Deus na tua vida, na minha vida, não é apenas para servir, não é só isso. É para viver o puro diante de Deus, para viver o amor, para viver os passos certos. Amém? Em nome de Jesus. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus. É isso que Paulo diz no versículo 8.
Então nós precisamos tomar cuidado para não estar rejeitando aquilo que Deus colocou que a gente deve viver. Cuidado para não rejeitar Deus. Recusar a santidade é recusar o próprio Deus. É isso que Paulo nos traz aqui no versículo 8. Quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito. Então o Espírito Santo é quem nos capacita a viver o que Paulo ensina. E a santificação não é por esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos dá a força e o poder para resistir o pecado e termos uma vida em santidade. Nós, humanamente, não temos essa capacidade. Sozinhos nós não resistimos o pecado. Nós precisamos do poder do Espírito Santo agindo em nós para resistir o pecado. Que você tenha consciência disso. É o poder do Espírito Santo que nos livra do pecado. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua palavra que é viva no nosso coração. O próprio Deus nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros. É isso que diz no versículo 9. Então a igreja já era conhecida pelo amor entre os irmãos, mas Paulo reconhece isso entre eles diante do que o Senhor traz, mas ele reforça que o amor é uma disciplina contínua na nossa vida. E deve ser uma disciplina contínua porque ela é ensinada por Deus. E nós devemos mostrar esse amor aos nossos irmãos. Então o amor cristão sobre nós é o maior testemunho da nossa fé. E precisa crescer todos os dias, não só em nós, mas também diante de todos. Que o nosso amor seja crescente, que o amor que nós temos porque Deus nos preenche, seja crescente também na vida de outro. Em nome de Jesus. No versículo 10, Paulo elogia e incentiva a expansão do amor. Ele elogia o amor entre eles, mas ele ainda incentiva que esse amor se expanda, que ele cresça ainda mais, que ele vá além. O povo já estava praticando, mas podia ir mais. Então você leva o amor, mas você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Você pode honrar a Deus fazendo mais. Deus é a primeira pessoa do estudo de ontem que nós devemos honrar. Então, eu tenho levado o amor de Deus na vida das pessoas? Sim, eu tenho. Mas o que eu posso fazer a mais? Essa era uma das perguntas de ontem. O que eu posso fazer a mais? E o estudo de hoje fala exatamente isso. O que eu posso fazer a mais para agradar ainda mais, para honrar mais o meu Deus? Aonde eu posso aplicar mais? O amor não tem limite. Sempre há espaço para crescer na generosidade e na empatia. Amém? Em nome de Jesus. Nós sempre vamos conseguir fazer mais, levar mais, derramar mais. Esse é o desejo do coração do nosso Senhor. Essa é a palavra que vem sobre nós, nos trazendo posicionamento, nos trazendo direção, em nome de Jesus. Amém? Paulo, no versículo 11, ele diz assim, procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. O que ele diz aqui? Paulo dá um conselho muito prático para nós. Viver com equilíbrio e dignidade. Sim, nós precisamos viver com equilíbrio e dignidade. Alguns crentes empolgados com a volta de Cristo haviam parado de trabalhar naquele tempo. E Paulo então vem e chama eles a ter equilíbrio diante daquilo que eles estavam fazendo. Paulo orienta eles a manter a responsabilidade e a simplicidade, porque o Evangelho não nos chama para ociosidade,
Não é para a gente ter tempo ocioso. O Evangelho não chama a gente para ficar parado. Não, não é isso. Mas para termos uma vida produtiva e equilibrada. Todos que foram chamados pelo nosso Senhor estavam trabalhando, sempre trabalhando. O bom testemunho diante dos que estão de fora é essencial para manter a fé, a comunhão entre os irmãos, o amor, a unidade da presença de Cristo. Amém? Nós, como cristãos, nós devemos ser exemplo. Nós devemos ser exemplo. Lembra que eu falei? As pessoas devem te olhar e ler o Evangelho em você. É assim que nós devemos viver. De forma que as pessoas leiam o Evangelho em nós. Devemos ser exemplo de honestidade, de trabalho, de contentamento, de uma vida de contentamento naquilo que nós temos, da maneira que nós vivemos. A fé verdadeira, ela se expressa da maneira como nós vivemos no mundo. A nossa fé, ela é demonstrada da maneira que nós vivemos no mundo. O que você pode fazer por alguém? Faça. O que o seu coração pede que você faça? Faz. Não retém. Não retém a bênção na vida de alguém. Não retém a alegria. Um pouco de paz que você pode levar a alguém. O que você puder fazer, faça. Se o seu irmão está tendo dificuldade em alguma área da vida, se você pode ajudar, ajude. Orienta. Estenda suas mãos. Faça aquilo que tiver no seu alcance de fazer. Você pode ser um ombro amigo. Você pode dar um abraço que alguém está precisando. Você pode oferecer o seu ouvido para que aquela pessoa fale e diante da presença de Deus você tenha um direcionamento para ajudar essa pessoa, levar uma palavra de Deus para ela. Nós sempre podemos fazer mais. Nós sempre podemos ajudar. Sempre, sempre. Por amor a Jesus. É essencial o nosso testemunho na vida de outros. Leve a essência de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 13 fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz assim, ó: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Aqui no versículo 13 e no versículo 14, Paulo muda o foco completamente da palavra e trata de um tema delicado, que é a morte dos crentes. Ele usa um termo aqui, em algumas traduções, o termo dormem, né? Outra, ele fala da palavra morreram mesmo, né? Outros eles usam aqueles que não têm esperança para falar dos que morreram em Cristo, porque a morte não é o fim. E nós sabemos que a morte não é o fim. Amém? Em nome de Jesus. Então o cristão, ele chora diante da morte, mas ele chora com esperança, porque a morte é apenas uma pausa até a ressurreição. Glória a Deus, né? Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus pelo conhecimento, pelo ensino. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom, irmã Thaís. Glória a Deus pela sua vida. Hoje de manhã, quando eu estava me preparando para o estudo, eu me lembrei de você. Resposta de Deus. Porque eu estou preparando o culto de segunda-feira, né? E eu me lembrei de você. Glória a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela sua vida. Olha aqui no versículo 14, quando Paulo diz assim:
Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. O que Paulo traz aqui para nós? A base da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Essa é a base da nossa esperança. Assim como o nosso Senhor Jesus ressuscitou, também ressuscitarão os que nele dormem, os que nele se manteram, que buscaram a presença dele, que viveram com ele, que viveram por ele, por amor, que fizeram tudo o que teve que ser feito, buscou uma vida de santidade, buscou agradar e ser verdadeiro, agradar a Deus e ser verdadeiro com todos, não enganar ninguém. Nunca se esqueçam que enganar o próximo é querer enganar a Deus, desagradar a Deus. Não façam isso. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte. Ele humilhou publicamente Satanás. Nunca se esqueça disso. Por isso a palavra diz que se nós estamos com Cristo, nós somos vencedores. Louvado seja o Senhor. Olha o versículo 15, o que diz: de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. O que Paulo diz aqui? Ele assegura que ninguém será esquecido na volta de Cristo. Os que estiverem vivos não terão vantagem sobre os que morreram. Todos participarão junto do arrebatamento. É isso que Paulo diz aqui. A volta de Cristo será um momento de unidade. Todos os salvos serão reunidos ao mesmo tempo. Glória a Deus. Todos. É isso que Paulo diz aqui. No versículo 16 ele continua assim: porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo descreve o arrebatamento com detalhes aqui. É importante que você abra o seu coração para entender. Arrebatamento com detalhes. O próprio Senhor descerá dos céus. Um detalhe. Uma voz de comando será ouvida. Outro detalhe. Uma trombeta soará. Outro detalhe que nós precisamos nos lembrar. E os mortos em Cristo ressuscitarão. O retorno de Jesus será visível, audível e glorioso. Visível, audível e glorioso. Essa é a maior esperança da igreja. É a nossa maior esperança. Não podemos nos distrair. Não tem tempo mais para vivermos distraídos. Nós precisamos estar vigilantes, em oração constante, em tempo de intimidade com o Senhor, todos os dias. Todos os dias conversar com o Senhor. Buscá-lo em espírito e em verdade, nos posicionar diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, falando, gerando no nosso coração. Em nome de Jesus, o versículo 17 diz assim: então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Que palavra linda. É muito claro aqui que o arrebatamento, como será o arrebatamento da igreja, é muito claro. A palavra diz, e para vocês que sempre pedem, pastor, avisa para que eu grife aqui quando for importante. Então pode grifar o versículo 15, 16 e o 17. A minha Bíblia está grifada. Nós não podemos nos esquecer do que a palavra viva de Deus diz, de como será. Está muito bem explicado. Nós não devemos nos esquecer, nós não podemos nos esquecer.
para que não haja distração nessa hora, para que a gente não acredite porque haverá falsos profetas nessa hora, e nós sabemos. Nós não podemos nos distrair se alguém disser assim: ah, ele tá ali, ó, vamos ali ver porque ele tá ali. Não, não é verdade. Tá dizendo a palavra que será visível a todos, audível a todos, e será um momento glorioso. Então a volta do Senhor Jesus não vai ser em um só lugar. Vem cá, vamos ali ver. Não, não caia nisso, não caia, não se distraia. Vai ser cilada do inimigo para te distrair. Não. Se mantenha em fé, em esperança. Vai ser audível, visível a todos. Não se esqueça disso, em nome de Jesus. Os crentes vivos, assim diz a palavra, serão transformados e levados juntamente com os ressuscitados para encontrar o nosso Senhor Jesus nos ares, nas nuvens. É a palavra de Deus que está dizendo aqui no versículo 17. Então a eternidade começa no encontro com o Senhor. Essa é a esperança que sustenta nós, que somos crentes fiéis ao Senhor. Amém? E ele termina dizendo: animem uns aos outros com essas palavras. É isso que nós devemos fazer. Animar uns aos outros, levar esperança a quem não tem esperança. Levar o amor e a esperança em todo aquele que já está desesperançado. É isso que a palavra pede. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então a mensagem sobre a volta de Cristo não é motivo de medo. Não, o medo não vem de Deus. O medo é Satanás e seus demônios que traz sobre a nossa vida para nos paralisar, para fazer com que a gente pare de buscar. Não podemos ter medo. O medo deve ser repreendido e rejeitado em nome de Jesus. A nossa vida deve ser vivida com os olhos no eterno, com os olhos na eternidade e nunca com os olhos no medo. Nunca. Em nome de Jesus. Porque a mensagem sobre a volta de Cristo nos traz consolo, nos traz paz, nos traz o desejo de termos uma vida santa, uma vida de amor, uma vida de verdade íntegra na presença do Senhor. Em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Posicionamento, uma vida firmada em Cristo, em tudo que você faz. Você sempre se preocupa se você está agradando ao Pai, se você está fazendo como Jesus faria. Uma vida íntegra, isso te traz uma paz. Te traz a paz que ninguém consegue te roubar. Amém? Em nome de Jesus. Isso fortalece o nosso coração, renova a nossa fé, até nos dias difíceis, na verdade, principalmente nos dias difíceis. Quando nós vivemos com os nossos olhos e o nosso coração firmados na esperança da volta de Cristo, os dias difíceis fortalecem a nossa vida. Essa fé fortalece o nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Então nós precisamos viver gerando cada dia mais o consolo, a esperança, a fé e o amor até que o Senhor Jesus volte, até que Ele venha. Amém? Em nome de Jesus. Então, o que nós aprendemos hoje? Qual alimento nós colocamos com poder sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito? Nós somos chamados por Deus para vivermos a pureza e o domínio próprio. Vivermos uma vida, buscar a nossa santificação, viver em santidade. É para isso que nós somos chamados, já logo no início. É isso que Deus quer, que sejamos completamente dedicados a Ele. É isso que está escrito aqui no versículo 3. Pode grifar o seu versículo 3. É isso que Deus quer, que nós sejamos livres da imoralidade. E ser livres da imoralidade é vivermos longe do pecado. Esse é o conhecimento do alimento de hoje, da palavra desse capítulo. Nós vimos que o crescimento contínuo, ele deve existir.
o crescimento contínuo da forma de amor entre os nossos irmãos. Todos os dias nós podemos fazer algo mais. Nós podemos ir além, porque quanto mais você dá, mais o Senhor confia em você. Então, veja, nós somos vasos nas mãos do Senhor, vasos que o Senhor molda todos os dias. Então, nós derramamos o amor e o Senhor nos dá mais. E nós compartilhamos do conhecimento e o Senhor nos enche mais. Não retenha nada daquilo que você recebeu de conhecimento. Não retenha os seus dons. Use-os. Use-os em favor de outros, por amor a outros. Em nome de Jesus. E tenha uma vida de responsabilidade na presença de Deus. Tenha uma vida responsável, uma vida equilibrada, uma vida digna e uma vida honesta diante do mundo. Não use máscara. Que o seu caráter seja o mesmo quando você está no seu secreto e quando você está diante das pessoas. Seja honesta por onde você for, por onde você caminhar. Em nome de Jesus, isso te traz paz, te traz alegria, te traz a certeza que você está agradando o coração de Deus. E as pessoas vão te buscar pelo teu caráter, pela verdade que você carrega. Porque as pessoas vão confiar em você, dizendo, eu vou buscar um conselho com a minha irmã, porque ela carrega a essência de Cristo, ela carrega a verdade da palavra do Evangelho, ela não tem distorção de caráter. Essa é a vida que Deus te chama. Que não haja distorção de caráter sobre a sua vida. Em nome de Jesus, viva com responsabilidade, viva sempre com esperança na eternidade. Isso te dá tudo o que você precisa, porque a esperança eterna sobre nós sempre será a promessa da volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. A santidade é essencial para nós, como cristãos. A santidade é essencial. Deus ainda chama o seu povo à pureza. E não há poder sem santificação. Você não consegue viver o poder e a glória de Deus sem santificação. Quando você se posiciona e começa a viver a essência da santificação, você começa a experimentar de uma maneira sobrenatural o poder de Deus e o amor dele sobre a sua vida. Por isso o amor, ele deve ser crescente. O amor é o verdadeiro combustível da igreja. O amor é o seu combustível. Aonde você estiver, espalhe amor, leve o amor, em nome de Jesus. Nós devemos ser exemplo de equilíbrio, exemplo de força e exemplo de integridade na vida de todos. Viva de forma que as pessoas desejem conhecer Jesus como você conhece. É dessa forma que nós devemos viver. Que a pessoa deseje viver o amor que você vive, a paz que você carrega, em nome de Jesus. Isso é o trabalho e vida com propósito. Trabalhe com propósito, viva com propósito. Dessa forma você vai estar carregando as características de Cristo com você por onde você estiver. Amém? Em nome de Jesus. E lembre-se que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Em Cristo, todo adeus é temporário. Se nós estamos com Cristo, a morte não é o fim. É temporário. Porque todos nós estaremos junto com Ele na eternidade. É por isso que nós vivemos, em busca de estarmos junto com o nosso Senhor, nos céus. Obrigada, Jesus. O Senhor Jesus voltará, e essa promessa deve gerar entre nós todos os dias consolo e preparação diária. Nós devemos nos preparar todos os dias, todos os dias. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados todos os dias e o tempo todo.
O tempo todo nós precisamos estar vigilantes daquilo que nós estamos pensando, diante daquilo que os nossos olhos estão vendo. Não se esqueçam que hoje, diante da tecnologia, nós temos na palma da nossa mão uma tela que pode fazer, através dos nossos olhos, o pecado entrar. Por isso nós precisamos vigiar o tempo todo. E nas nossas orações pedir perdão ao Senhor por tudo. Perdão, Senhor, por todos os nossos pensamentos, conscientes, inconscientes, pelos nossos pecados que nós não nos lembramos, mas o Senhor sabe qual foi. Me perdoa. Me perdoa por aquilo que eu poderia ter feito e eu não fiz. Me perdoa. É tão bom quando nós colocamos o perdão nas nossas orações. Traz leveza para a tua alma, traz leveza no teu espírito, teu coração sente paz. Então, todos os dias nas suas orações, peça perdão ao Senhor, todos os dias. Vigia o que os seus olhos veem, em nome de Jesus. O capítulo 4 é o coração pulsante na carta, né? É o nosso coração que pulsa aqui na carta, porque nos coloca uma posição de amar mais, de fazer mais, de ir além. Paulo reconhece que eles estão caminhando, que eles estão mantendo a fé, mas ele diz, mas ainda nós podemos fazer mais. Ele diz aqui no começo, agora pedimos e aconselhamos em nome de Jesus que façam ainda mais. Então nós podemos fazer mais. A honra, o primeiro degrau para alcançar a honra e honrar as pessoas é a gratidão. Tenha um coração grato. Deus se alegra de um coração grato. Paulo une aqui no capítulo 4 a vida prática e a esperança eterna. A vida prática e a esperança eterna. Ele mostra que a santidade e o amor preparam o nosso caminho para o reencontro glorioso com Cristo. Então prepara o teu caminho para esse encontro glorioso. Amém? Em nome de Jesus. Vigia onde os seus pés vão pisando, onde as suas mãos estão tocando. O que você tem feito para que o reino ganhe essa expansão, para que o reino de Deus expanda. O que você tem feito? Nós devemos viver em santidade. Não me cansarei de dizer isso todos os dias para vocês. Assim como Paulo, de carta após carta, dia após dia, sempre lembrava a todos que nós devemos viver uma vida de santidade e esperança. Dessa forma nós estaremos vivendo sempre prontos, de prontidão para a volta de Cristo, não apenas primeiro. E nós estamos diante do Senhor a dizer que nós te amamos.
de todo o nosso coração, com toda a força da nossa mente. Nós declaramos, Jesus, a nossa dependência do Senhor para nos mantermos firmes no nosso caminho, para nos mantermos firmes na nossa jornada. Nós somos dependentes da Tua orientação, Espírito Santo de Deus, de todas as instruções. Nós estamos aqui com o nosso coração rendido. Nós estamos aqui na Sua presença buscando a Tua palavra, a verdade do Evangelho. E que nós, ao caminharmos, sejamos o Evangelho vivo na vida de outras pessoas. Que o nosso caráter seja firmado em Cristo. Que o nosso caráter seja o mesmo no nosso secreto diante de todos, em nome de Jesus. Pai, capacita-nos. Dai-nos a palavra quando nós precisarmos consolar e animar o nosso próximo. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos use, nos molde, nos capacite, que na hora certa, no momento certo, o Teu Espírito Santo, Pai, nos traga a palavra, a encorajar um irmão que está sem coragem. Dai-nos, Senhor, um espírito de ousadia, que sejamos ousados a falar da Tua palavra. Que a Tua palavra, através de nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, seja o alimento vivo e a força viva em outro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Assim como um dia o Senhor nos levantou, Pai, porque o Senhor usou a boca de alguém para nos levantar. Que sejamos nós essa mesma força na vida de outro. Em nome de Jesus, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, na nossa caminhada. Que nós possamos dar as mãos ao nosso irmão que está na fé, ainda novo, que ainda está descrente, Senhor, da palavra. Que o Teu amor, através da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, alcance, Pai, a vida desse irmão. Que ele Te conheça, Jesus. E que a vida dele seja salvo para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome todos os dias. Toda a honra e toda a glória é do Senhor, esse ministério é do Senhor. A nossa vida Te pertence, nós carregamos o selo que somos pertencentes ao Senhor, o selo do sangue de Cristo, do sangue do Cordeiro. Obrigada, Espírito Santo. Nós declaramos que o Senhor tem toda a liberdade na nossa vida. Toma o Seu lugar de honra na nossa vida, Espírito Santo. Toma o Seu lugar de honra na nossa casa, no nosso trabalho. Em nome de Jesus, nós Te pedimos por isso. E Te daremos toda a honra e toda a glória todos os dias. Porque o Senhor é a fonte da nossa vida, o Senhor é a fonte da nossa alegria, é a fonte da nossa paz. O Senhor Jesus é a fonte da nossa força diária, do nosso consolo. É isso que nós declaramos nessa manhã, Pai. É isso que nós Te pedimos, declaramos e oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, que proteja a sua vida, abençoe sua família. Consagre ao Senhor os seus negócios, tudo que você vai fazer no dia de hoje. Não esqueça de consagrar tudo aquilo que entra na sua vida, todo alimento, toda compra que você fizer, toda vestimenta nova, tudo, em tudo, dê graças a Deus. Consagra ao Senhor para que tudo seja purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Tudo, não se esqueçam de consagrar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Tchau. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.